Começando o primeiro Resenha em Foco e a gente já vai começar com um assunto polêmico, que é a arbitragem, né? Famosa arbitragem brasileira que não consegue passar uma rodada impune, cara. É impressionante isso. Nessa segunda rodada do Brasileirão já tiveram pelo menos 4 erros nos jogos de hoje, né, do domingo. Mas, assim, realmente é complicado quanto a arbitragem erra e eu não vejo uma perspectiva de melhora nisso. Nessa rodada teve o pênalti pro Palmeiras, né, o segundo. Teve a não expulsão do Lianco no primeiro que ele deu no cara. O segundo cartão amarelo do Leão. Na segunda vez ele foi expulso. E a expulsão do jogador do Cruzeiro no jogo Sim. contra o Inter. E aí eu admito que eu não vi os lances, mas os 2 lances do Corinthians, né? O gol anulado, que o Yuri não participou da jogada, né? Tá impedido. E a solada no Memphis. Que é expulsado. Eu acho que assim, a CBF, a gente viu o Memphis batendo muito na tecla disso, né? Depois do jogo, e aí a gente viu muita gente comentando até, porque assim, cara, de verdade, eu acho que eu acho que a gente tá chegando nesse momento dos clubes começarem, os torcedores começarem a olhar o erro e meio que dar uma cobrada, tá ligado? Porque, assim, independente de pra que lado seja. Porque, cara, de verdade, tá foda, mano. Tipo assim, a gente viu o Memphis aí saindo do jogo contra o Vasco e, pô, a gente teve a CBF proibindo agora, né? Você não pode mais subir em cima da bola, porque senão o jogador vai ser advertido com cartão amarelo. E aí, pô, a CBF tá mais preocupada em evitar tumulto dentro de campo do que, de fato, arrumar a arbitragem, que é péssima. E aí, cara, eu acho que, assim, a gente, tipo assim, o Memphis falou sobre a solada que ele tomou, ele mostrou o tornozelo dele, que tá super inchado, e aí é o que ele falou, cara, o VAR tá mais preocupado em não deixar o jogador subir em cima da bola, fazer o futebol arte, né, o futebol, o joga bonito, que é o futebol brasileiro, e tá, em vez de se preocupar de fato com, por exemplo, essa segunda rodada que foi repleta de erros. A gente não pode ter um jogo que com 19 minutos um zagueiro é expulso num lance extremamente sem nexo. Assim, o lance que eu vi, cara, de verdade, só se alguém chegar pra mim e me mostrar, ó, você tá falando abobrinha, o cara de fato aqui foi expulso merecidamente. Beleza, mano, vou reconhecer o erro e tranquilo. Mas assim, o lance que a gente viu cara, o Wesley tromba no zagueiro do Cruzeiro, sai catando o cavaco dentro da área e cai. E aí é aquela coisa, tipo assim, pô, pra mim ele não era nem o último homem. Porque na hora que os dois se trombam, tem 2 jogadores do Cruzeiro. E aí, tipo assim, que lance interpretativo é esse? Que vermelho é esse? Sabe? Tipo assim, se a gente, dependendo de como a gente bater o olho, nem falta a gente pede. Agora, e aí, por exemplo, pô, no jogo do Palmeiras, o segundo pênalti que deu a vitória pro Palmeiras. É aquela coisa, né? Dá até dó dos torcedores do esporte. Duas rodadas seguidas. Que 2 rodadas garfadas. seguidas estão sendo prejudicados. Foram 2 pênaltis Muito parecidos. contra o esporte, muito mal dados. E assim, né? Aquela coisa, o Palmeiras converteu e garantiu os 3 pontos. Só que o São Paulo, por exemplo, não converteu. O Caleri isolou o pênalti e aí acaba passando, né? Impune, né? E aí a galera acaba esquecendo, acaba passando batido. Mas foram 2 pênaltis que poderia ter prejudicado o esporte ainda mais. A gente tá falando de 2 pontos no jogo de hoje, por exemplo, que podem fazer muita falta pro esporte. Lá na frente, lá né? na frente. No final do campeonato, você não sabe se o esporte vai precisar de 1 ou 2 pontos pra não cair, por exemplo. Sim, assim, a gente não tá falando que o esporte vai cair, Calma aí, pelo amor de gente. Deus. Mas assim, tudo pode acontecer. A gente tá falando que, assim, do mesmo jeito que pode ser uma briga contra o rebaixamento, pode ser uma vaga classificatória numa Sul-Americana, numa pré-Libertadores. São 2 pontos, cara. O futebol brasileiro, a gente viu ano passado, na última rodada, por 1 ponto, teve time que caiu, teve time que não caiu. E, cara, foi, tipo, só a segunda rodada.
E já teve tudo isso e a gente tá falando só da segunda rodada, cara. Tipo assim, o lance do Lianco de não ter recebido o segundo amarelo. Pô, era uma jogada, tipo, no campo de ataque no campo de ataque do Galo, o Lianco vem com o pé alto por trás do Ferreirinha. Assim, ali é aquele famoso, tipo assim, no meio de campo, se ele não tivesse amarelo, ele ia receber o amarelo? Ele ia. Por que ele não recebeu? Entendeu? Eu vi um cara no Twitter chamando o Lianco de Fagner Loiro. Mas, mano, é complicado, sabe? Tipo, o lance do Yuri, por exemplo, pra mim é absurdo. É muito absurdo, assim. O Yuri, ele volta de uma posição de impedimento, mas ele não participa do lance. Quem participa do lance é o Memphis junto com o Lucas Piton. E aí o Piton tenta dominar a bola, não consegue, ela espana e o Yuri pega. E aí o VAR chamar pra colocar o Yuri como... Tipo assim, qual que é o sentido, cara? Na hora que o Yuri pega na bola, já tá valendo o jogo de novo. O Yuri já saiu, ele já tá em posição legal. Então, assim, são erros muito grotescos, cara. São muito feios, mano. São erros bobos também, né? Tipo assim, porra, o juiz não consegue ver, cara, esse lance, né? Nunca aconteceu. O cara tá impedido, não participar da jogada, voltar a participar depois em posição legal. E a gente tá falando de árbitros FIFA, né? Por exemplo, o Daronco, que foi o árbitro do jogo do Corinthians. É um árbitro FIFA. É bizarro isso pra mim. Mas assim, batendo um pouco em cima da CBF também, eu acho que a CBF, quando a gente fala que a CBF ela tá mais preocupada em Mandar ofícios. mandar ofícios contra você chutar a bandeirinha, contra você subir em cima da bola. Ela para mim, ela me parece, né, assim, ela passa uma mensagem nítida, que é evitar tumulto. Ela não quer evitar tumulto. Mas aí a pergunta é, cara, por que que vai gerar um tumulto? É porque o árbitro que tá em campo não é capaz de evitar isso. E de coração, essas outras coisas também causam tumulto. Porra, Eu acho que tudo causa tumulto na arbitragem brasileira. Igual os jogadores do esporte. Eles ficaram putos com o preço do mercado hoje, então vai causar um tumulto também. Tipo, é querer evitar uma coisa pra outra acontecer o que eles querem evitar também. Não tem muita lógica. Eu faço uma comparação muito grande, por exemplo, tipo assim, da arbitragem brasileira hoje com, por exemplo, a Polícia Militar no estado de São Paulo e agora no estado, né, de Minas Gerais, que vai começar a ser isso agora também, ou até mesmo no Rio de Janeiro, que a gente sabe, né, que, por exemplo, o Vasco vem sofrendo muito aí para ter o clássico contra o Flamengo em São Januário, porque a polícia diz que não é possível ter segurança suficiente para eles terem um clássico com duas torcidas lá. E me parece que assim, o que eu entendo é que a arbitragem brasileira e a PM, eles querem fazer o trabalho deles sem se esforçar. Então, assim, por exemplo, a gente poderia ter torcida mista aqui no estado de São Paulo? A gente poderia. Mas aí, pô, a PM vai ter que se esforçar o dobro do que ela se esforça hoje para deixar, né, para fazer a proteção. E aí me parece muito isso no dentro de campo também, que é aquela questão do tipo, não sobe em cima da bola, porque se subir em cima da bola vai gerar tumulto, e aí se gerar tumulto o árbitro vai ter que separar. Pô, mas tipo assim, é a função do árbitro. E outra, gerar tumulto, cara, tipo assim, a gente óbvio, o tumulto que gerou no lance, por exemplo, no jogo, na final do Campeonato Paulista, eu acho que ele foi um tumulto muito, assim... mais do que... Não, e assim, se a gente for pegar a fundo mesmo, o que gerou o tumulto foi uma rixa ali do Felipe Anderson com os reservas do Corinthians do que de fato o Memphis ter subido na bola. E, cara, era um derby, era uma final. Tipo, se isso acontece sim, mano, num outro jogo... Exatamente. Por exemplo, o Soteldo subiu contra o Vasco. Exato, eu ia falar isso. Teve, tipo, eu lembro desses dois, né? Foi o Soteldo e agora essa do Memphis. Tipo, isso não é uma coisa que acontece com frequência pros caras mandarem um ofício pra não fazer, sabe? Exato, e se acontece num outro jogo...
não ia gerar tanta confusão Mano, cara, e tanta comoção. Tipo, cara, foi, beleza, tá ligado? Porra, era um derby, os caras queriam o quê? Numa final? E outra, tipo assim, gente, o futebol brasileiro, ele é feito pra isso. Joga bonito, é que nem o Memphis falou, pra quem viu o texto que o Memphis ele postou no Twitter dele, ele falou e, cara, ele tá correto, ele tá muito correto. Pô, os caras lá fora olham a gente e falam, pô, o Brasil é o país do joga bonito, é o país do futebol arte. E aí a CBF implementar uma regra que você não pode praticar o futebol, tá ligado? Assim, por exemplo, que nem o chute na bandeirinha, cara, antigamente, se a gente joga essa regra aí, por exemplo, em 90, pô, eles iam trancar o futebol. Acabou o futebol no Brasil, porra. Acabou, tá ligado? Tipo assim, já era, tá ligado? Enxergado como um absurdo. Só que assim, pô, subir em cima. Mas eu entendo hoje ainda. Porque é aquela questão da galera pega. Tipo assim, os caras pegam, pô, é respeito e tal, Mano, não isso sei o aí quê. é a abelização do futebol. Porque parece o Abel Ferreira. Não pode gritar olé, não pode xingar o adversário, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você vai na casa do adversário, eles tacam o pau em Mano, você. eu acho que. Aí, beleza. Porra, Eu acho que assim, mano, o chute na bandeirinha, de verdade, assim, eu entendo quando dá um amarelo, porque é aquela questão do respeitar o adversário e beleza. Agora, pô, subir em cima da bola, você vai receber amarelo porque você subiu em cima da bola. Tipo assim, gente, um bagulho que eu falo é, vocês têm, a gente estamos tendo noção que a gente tá equiparando subir em cima da bola com você dar uma entrada por trás? Tipo assim, a gente tá falando de subir em cima da bola é a mesma coisa que você matar um contra-ataque. Cara, qual que é o sentido? Que é uma coisa que vai interferir no andamento do jogo, né? E talvez no resultado. E outra, cara, assim, pô, é o que eu falo, sabe? É um negócio meio que é sem sentido, sabe? Não tem porquê a CBF fazer Parece isso. que, tipo, não tem mais o que se incomodar, sabe? Mas o pior é que tem. Tem tanta coisa pra arrumar e os caras vão, tipo, se incomodar com umas coisas que, mano, pra quê? Mano, eu acho que assim, o complicado, né? O complicado da gente bater na arbitragem, do torcedor se incomodar, do torcedor achar ruim. E o principal, né? Aquela coisa, tipo assim, as torcidas tinham que se unir para reclamar da arbitragem. É que a torcida vai, briga, fala mal. A gente vê dirigente saindo do jogo puto da vida. Porque não, porque essa arbitragem é horrível, que todo e aí tipo assim, não, porque essa arbitragem é comprada, porque isso e aquilo. Só que aí a gente vai no a gente vê o Edinaldo Rodrigues sendo reeleito por votos unânimes, por unanimidade. E aí a gente fala, pô, e aí, cara? Tipo. Não teve ninguém lá pra votar contra ele. E aí a gente olha e fala, pô, cara, Se beleza. todo mundo reclama, por que você vai votar? Tipo assim, pô, eu vi o meu dirigente reclamar da arbitragem e de reclamar de calendário, por exemplo, que foi um problema muito grande na temporada passada. Vai ser também. E esse ano vai ser muito pior, pode ter certeza. E aí a gente tem os dirigentes reclamando tanto, mas no momento de fazer a mudança, eles vão lá e votam por manter política, igual. né? Exatamente. Politicagem é meio que, mano, parece que tudo que tem a ver com política aqui no Brasil dá errado, é uma corrupção do caramba. É muito feio, máfia. Mano. Mas mano, é muito feio. Tipo, porque a gente vem, a gente briga, a gente fala, a gente se incomoda, mas aí a CBF vai lá e solta um ofício que não pode subir na bola. A CBF vai lá e solta um ofício que não pode chutar a bandeirinha. Cara, pra mim, isso pra mim é bizarro na história do futebol, que você não pode tirar a camisa. A gente tá acostumado com essa, né? Porque parece que... Tipo, que é um negócio que tá há muito né? tempo. Mas, Sim. pô, você não pode tirar a camisa, irmão. Que você toma amarelo. É o que eu falo, mano. Tipo assim, o futebol, ele tá morrendo, tá ligado? O futebol, ele tá morrendo. E tá morrendo legal, tá ligado? Ele tá morrendo muito. Porque você não pode comemorar, você não pode jogar futebol. Não pode provocar. Tipo assim,
É o que eu falo, mano. Daqui a pouco, se você der um chapéu, você vai tomar um vermelho. Se você der uma caneta, você vai tomar um vermelho. Hoje você não pode ter o trash talk, mano, né? Tipo assim, você não pode chegar ali e falar um negócio pro teu adversário que você toma vermelho. Você toma um amarelo. Tipo, hoje o futebol tá muito chato. É muito chato, sabe? Só que é aquela coisa também, tá? Assim, não adianta você vir aqui e falar, nossa, eu concordo com vocês, o futebol tá chato. Mas aí, quando acontece contra o seu time, um trash talk, Aí você vai um ficar chute na puto. bandeirinha, o cara subiu na bola, aí você não pode pedir amarelo, tá ligado? Tipo assim, isso aí é um fato, tá? Você não pode, tipo assim, a regra pro seu time vale, pros outros não. Isso aí já vira assunto para um outro vídeo, É, né? Porque é a grande hipocrisia dos torcedores, assim. exatamente. Eu acho que aí Se tudo também que é a você favor tem que da ter. gente, a gente vai querer, e, se é contra o adversário, você vai achar, porra, eu vou dar risada, né? Exato, você tem que ter discernimento ali e falar o certo, mano. Porque também. Mas pra mim é um absurdo, assim. Tipo, tem muita coisa que precisa ser mudada no futebol brasileiro. E a gente tá vendo o futebol morrendo aos poucos. Mano, assim, totalmente a teoria da conspiração aqui, né? Esse ofício de subir na bola saiu logo após, tipo, ter aquelas notícias do Edinaldo gastar milhões e milhões e a CBF bancar a filha dele, a mãe dele na Copa do Catar e tal. Tipo assim, pode ser uma cortina de fumaça também, sabe? Porque eu genuinamente não vi as pessoas falando tanto sobre isso depois que saiu esse ofício. Tipo, esse negócio de subir na bola Às foi vezes muito é mais aquela falado. coisa, né? Às vezes é um ofício, tipo assim, que ele sabe que é um ofício ruim, é um ofício de merda, que todo mundo ia reclamar, e aí, só que ia dar muito mais repercussão, né? Porque Saiu umas notícias cabulosas ali, mano. Tipo, festa com mulheres, pau. Mano, mas é foda, porque assim, a gente, tipo, vem e fala. Um bagulho que eu acho muita hipocrisia, por exemplo, eu até ia fazer um vídeo pra postar no nosso Instagram e tudo mais, mas acabou que eu não consegui gravar e o tempo acabou batendo. Mas eu acho muito engraçado, por exemplo, a gente ter a Federação Paulista agora banindo as torcidas organizadas do Corinthians pelo que foi feito na final do Campeonato Paulista. E eu imaginei, né? Eu já tinha falado isso já, que eu imaginava que o Corinthians ia ser Teve um punido. vídeo lá, né? Eu imaginei que o Corinthians ia ser punido de alguma forma, mas eu imaginei que fosse uma multa. E assim, uma multa eu acho que já estaria de Geralmente ótimo é o tamanho. que acontece, né? Mas aí a gente tem uma punição até o final do ano. Só que aí a gente vê. Aí a gente entra nos perfis da Federação Paulista e a gente vê os vídeos que eles estão usando para vender o produto deles são exatamente os vídeos que, em teoria, eles usaram como provas para banir as torcidas organizadas do Corinthians, tá ligado? Tipo assim, então, É a hipocrisia também. exatamente, tipo assim, pô, cara, mas e aí? Isso aqui é bom, porque assim, você postar um vídeo com tudo aquilo ali, você tá mostrando que aquilo é legal. Porque Senão você não ia postar. você tá usando para promover o seu produto. Mas e aí você pega o mesmo vídeo pra banir a torcida que fez aquilo? Tipo assim, então, mano, e aí? É bom ou é ruim? Tá ligado? Tipo. É foda, mano, é foda. Eu não. Tipo, cara, me Não pega. tinha visto isso, né? Mano, Pensado me nessa quebra, parte. mano, essa porra aí. Tipo, não é nem porque é o Corinthians, não, mano. Mas eu acho que assim. Pô, que nem o estado de São Paulo, você não pode bandeira de mastro, você não pode. Não pode nada aqui, né? Mano, você não tem torcida mista, Lá, eu você não não sei tem como nada, que é na mano. arena agora, mas lá nos arredores do Allianz não pode mais garrafa de vidro. Você não pode beber, É que lá é que é diferente, né? eles É que estão banindo o o Allianz pessoal que vende coisa, tipo... lá no Allianz também já virou uma patifaria, né? É que o Allianz é bairro também, né, Não mano? pode... Itaquera é mais tipo, distante. exato. Mas, porra, o pessoal que tá morando lá, o estádio tá lá há muito tempo, né? Sim. Aí agora tem cerco. Se você não mostra o seu ingresso no site, não aceita mais print. Tipo assim, a torcida que não consegue ir no jogo, que já tem o ingresso caro, né? Isso aí também é outro assunto, né? Vira uma outra pauta pro vídeo Sim. longo também. Mas a torcida já tá afastada do estádio e não consegue ir ver o jogo ali nos bares porque a polícia barra, entendeu? Exato. Cara, mas é fato. A gente começou falando de arbitragem, acabou tomando outro assunto, porque... Uma coisa leva a outra. Eu acho que o fato aqui é a gente reclamar um pouco do que tem que ser falado, né, mano? De CBF, das federações.
sobre o Edinaldo Rodrigues, que pra mim ele é o... A gente tá falando... Câncer. Cara, a gente tá da falando do CBF. problema, de um dos maiores problemas do futebol é o Edinaldo Rodrigues. A gente poderia até tocar em seleção brasileira. E assim, se a gente for entrar no... A gente pode fazer um vídeo escrito Edinaldo Rodrigues na capa, que dá assunto pra manga, porque é muita coisa, cara. É muita coisa, mas o principal delas, que eu acho, continua sendo a arbitragem, que a cada dia é pior, a cada dia é menos critério e é foda, né? Porque isso aí também é um problema de torcida, né? Quando a gente vê um jogador reclamando, ele é dado como chorão. E quando a gente vê uma torcida reclamando, ela é dada como chorona. E aí quando vem na nossa, a gente reclama Que também. Que seja justo. É complicado. A gente sempre tenta levar com o menor clubismo possível, mas é foda, né, mano? Acho que chegou o momento das torcidas se juntarem todos e reclamarem da arbitragem, porque vai chegar um momento em que o futebol vai acabar. Vai chegar um momento que se você der um drible, você vai tomar amarelo. Se você chutar no gol, você vai tomar amarelo. Porque é isso que está acontecendo no futebol. A gente está equiparando você matar um contra-ataque, você fazer um antijogo, você fazer qualquer coisa por incompetência dos árbitros em manter o jogo, em controlar o jogo. Porque é isso. A gente, se subir em cima da bola, você vai receber amarelo, é única e exclusivamente porque os árbitros não têm competência o suficiente para manter o jogo ali, né, nas mãos e evitar qualquer tipo de confusão. É só por isso. Porque se os árbitros fossem capazes, a gente tá falando, tipo assim, isso não seria um problema. Até porque não é um problema. Não foi um problema quando o Soteldo subiu e não foi um problema quando o Memphis subiu. É só você olhar o lance de novo e ver que o problema todo começa quando os jogadores do Corinthians chutam as bolas que estão ali para longe. E aí é que o time do Palmeiras vai para cima. E aí começa a confusão generalizada, que aí é óbvio. Um empurra daqui, um empurra dali, e aí é uma bola de neve. Então, assim, óbvio. Pô, subir na bola pode ter dado uma raiva a mais para os jogadores do Palmeiras irem para cima? Pode, mano. Mas se não tivesse tido o princípio de tumulto ali depois, não ia ter acontecido nada disso. Mas é isso. Mas bom. Segue o Rivais em Foco em todas as redes sociais, principalmente aqui no YouTube. É isso. Se vocês gostaram, é um piloto. A gente tá vendo como é que a gente vai fazer. A gente tá tentando não se perder, porque, né, entre o TDAH ali, parece uma árvore genealógica. Na hora que você vai ver, você já tá cheio de ramificação. É que uma coisa leva a outra, não tem como. É muito assunto, né, mano? É inevitável você começar a falar, que nem eu tava, tipo, já queria falar do preço dos ingressos do Palmeiras e tudo mais. Tipo. Mas cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um piloto. A gente vai começar a trazer um conteúdo assim agora, uns vídeos mais longos. Eu sei que a galera gosta. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí em todas as redes sociais. Vai estar aí na descrição do vídeo também. E se inscreve aqui no canal, né? A gente tá rumo aí aos 500 inscritos. Estamos perto, ajuda nós. Mas é isso. E deixa a sua opinião, que a gente também quer saber. Obviamente. Comenta aí, que a gente sempre fica de olho, né? É isso, tamo junto. E é nóis.